No princípio, o nome Neuma, né, são os primeiros sinais gráficos de escrita musical. Então, as primeiras partituras, elas não são escritas com o código que a gente tem, mas sim com os sinais que vêm justamente de acento gráfico, de agudo, grave, longo e curto. Eu usei essa ideia de primeiros sinais gráficos para construir aqui em Londrina um núcleo experimental universitário de música antiga. Até então, a música que é desses períodos medieval, renascimento, barroco, era chamada comumente de música antiga. No barroco, quando a gente faz um repertório barroco, com afinação barroca e um temperamento específico, se é italiano, se é alemão, se é inglês, se é francês, então todos eles têm características próprias que daí fazem com que a música soe com uma qualidade, com mais tensão em algumas partes e mais relaxadas em outras. Tá? Então, juntando todo esse combo de informações para fazer um determinado tipo de repertório, as pessoas sentem uma diferença, que tinha alguma coisa diferente, mas elas não sabem explicar o quê. Porque são coisas que são muito sutis, né? E que quem trabalha, quem fica, né, ensaiando e martelando e aprendendo e corrigindo para fazer dessa maneira a mais ideal, daí eles sabem, eles sentem isso daí de uma forma mais concreta, porque sabem o que estão fazendo. O construtor de flauta, eu acredito também de qualquer outro instrumento musical, né, sempre vai ter o caráter pessoal do construtor. Isso é uma marca que tem a ver com a personalidade do construtor, com o seu gosto pessoal musical pelo assunto, enfim, esse tipo de critério que, vamos dizer assim, que a gente poderia atribuir, né, à construção de cada construtor, né, tem a ver muito com ele. Não tão somente com a questão de seguir originais históricos, né, de séculos passados, né? Claro que a gente faz uma leitura, a gente tem que ter uma interpretação mais ou menos correta de como seria a música historicamente daquele período. Então, com isso, a gente vai trabalhar nos originais, tá? Em cima dos originais, né? Para poder transformar em cópias, réplicas modernas, né? Para que as pessoas possam usufruir, mas sempre com aquela coisa de que se aproximar o melhor possível do que foi na época, vamos dizer assim, sabe? Claro que dentro de um, entre aspas, padrão moderno, né? Vamos dizer assim, sabe? Mas realmente é uma questão assim de que eu poderia dizer, né? Eu gosto dessa atividade, né? Porque eu vou atribuir um caráter pessoal meu também naquele instrumento que eu faço, entendeu? É como se fosse assim, eu faço a minha flauta, ela tem a minha cara, assim, né? Enquanto que outro construtor faz o seu produto, né, sua flauta, e ali ele vai colocar, imprimir, vamos dizer assim, né, a sua personalidade naquele instrumento, ou seja, a forma de executar, tirar as notas naquele instrumento, tem a ver muito com o construtor, sabe? Essas pessoas que trabalham estudando em conservatórios, em universidades, escolas de música, Brasil afora, são as que se interessam por esses instrumentos, né? Porque eles estão trabalhando com a chamada música historicamente orientada. Então, ele vai privilegiar esse tipo de instrumento, né? Não tão somente flauta doce, mas também outros, né? Aí, por conta disso, há uma procura, entendeu? Cada vez crescente, né, desse tipo
de instrumento, sabe? Fiddle, na verdade, é um nome genérico para instrumento de corda tocado com arco. Então, tem desde 3 cordas até 5 cordas. Ele aparece nas iluminuras. Você procura Fiddle, que é F-I-E-D-E-L, né? Fiddle. Que não é o fiddle que a gente tem... Quando fala fiddle, as pessoas pensam que é um violino de música irlandesa, né? Mas não, esse fiddle é um fiddle medieval mesmo, né? E é um nome que também, para o mesmo instrumento, fídula, que vem do latim, né? Vielle, em francês, e viola em galego-português do século XIII. Então, na verdade, isso aqui, se a gente for chamar em português, é uma viola, que é o nome genérico daí para instrumento de corda tocado com arco. E ele pode ser tocado em alguns tamanhos menores, no braço, assim, em cima, ou apoiado na perna, como é uma tradição oriental. Esse daqui é um instrumento que foi copiado de uma iluminura, de uma gravura, né? E então ele tem o braço grosso assim, né? Não é igual o do violino, que é fininho, né? Nem das violas da gama, que também é mais fino. Essa caixa aqui de botar as cravelhas também é igual que está na iluminura. O arco é um arco longo que aparece nas cantigas de Santa Maria, né? Eu tenho até um desenho aqui, tem uma florzinha aqui, né? Feito com madrepérola. E daí o tampo aqui, ele é reto e aqui ele é abaulado. Muitas construções, porque esses instrumentos antigos da Idade Média, muito poucos sobraram. Então esse aqui segue um tipo de construção parecida com um instrumento moderno, mas daí o tampo aqui é reto. O cavalete, ele é mais simples, né? Que é chamado de ponte, então ele é como se fosse uma ponte mesmo, né? As cordas são de tripa, e daí esses mosaicos aqui que tem, são todas marchetaria que tem em outros instrumentos. E vários instrumentos antigos, você vê nas iluminuras que eles também têm essa marchetaria embutida, né? Esse instrumento se chama violoncelo, e no caso aqui no grupo, esse violoncelo é um violoncelo barroco, porque tem violoncelos que são modernos, né? Violoncelos que são utilizados numa orquestra tradicional, sinfônica, filarmônica, né? É o mesmo instrumento,
só que a gente pretende transformar ele como era antigamente, como ele era tocado antigamente, e algumas modificações que ele tinha, porque ao longo do tempo ele foi sofrendo algumas alterações, né? Eu acho que a mais característica, né, que para mim faz mais diferença é a ausência do espigão. Aqui no fundo, um violoncelo moderno, ele tem uma haste de metal, assim, um ferro, que ele entra e sai. Então, quando a gente não está usando, a gente recolhe, né? E para tocar, a gente põe para fora assim e apoia o espigão no chão, né? Então o espigão é que sustenta o peso do instrumento e também aí a gente pode tocar. Eu sinto assim, para mim, né? O violoncelo fica um pouquinho mais inclinado, muda um pouco o ângulo do instrumento, né? Então por isso que eu estranhei quando eu fui tocar, porque antigamente os violoncelos não tinham espigão, né? Então mandaram tirar e bye e nunca mais. Esse aqui não tem espigão mais. Então, como eles seguravam, que era com as pernas, né? Só que a gente não aperta, a gente só apoia, só sustenta, então, tipo, não dói nem nada. Só que daí eu tenho a impressão, assim, que ele fica um pouquinho mais vertical para tocar, sabe? Pelo fato de a gente estar apoiando na perna, né? E as cordas de tripa, elas têm um som um pouco mais, um timbre um pouco mais anasalado. O violoncelo construído, acho que até de fábrica mesmo. E aí ele foi alterado, né? Então, assim, o tamanho dele é mais ou menos o mesmo. Se bem que na época do Barroco não tinha só um tamanho de violoncelo, né? Foi uma época que teve muitos instrumentos nessa época, né? Então, tinha um que era um pouquinho maior, outro que era um pouquinho menor. Então, foi uma época de transição, assim, sabe? Então, muitos instrumentos deixaram de existir, deixaram de ser tocados, né? Existem até hoje, né? E outros se sobressaíram, né? Que foi o caso do violino, principalmente, né? O violino o violoncelo é da família do violino. O meu violino, esse daqui, ele é um violino, vamos dizer assim, mais atual, mais moderno. Nós temos a cravelha, a voluta, as cordas, sol, ré, mi e lá, o cavalete, né? E esse som acaba sendo bem mais, vamos dizer assim, mais agudo, né? Metálico, vamos dizer assim. O do barroco, ele é um pouco mais aveludado, um pouco mais macio. Lá fá sustenido. Lá é fá sustenido? Lá, fá, ré. Isso. Uhum. No século XVI já tem isso aí tudo marcado já. Tá. E o que ele fez foi pegar o que o povo faz no popular e botou no papel. Tá. Então hoje eles tocam música irlandesa não só pela tradição oral, mas também tem a tradição escrita. Começando pelo arco, ele é um pouquinho diferente do moderno, ele é um pouco menor, tem essa pontinha aqui, ó, diferente, o tamanho também é diferente. Continua sendo de crina aqui, mas o formato do violino moderno, do arco do violino moderno, ele tem uma curvatura, quando a madeira está relaxada, ele tem uma curvatura para dentro. O arco do violino barroco, ele tem um formato mais voltado como um arco mesmo. A espessura também da vareta é um pouco diferente
E alguns detalhes aqui do talão também é um pouco diferente. No violino já, aqui a gente tem o formato dele e o peso também é um pouco diferente do violino moderno, né? Ele tem alguns ornamentos aqui no braço. As cordas, elas são de tripa de carneiro. No violino moderno a gente tem queixeira e espaleira, que é esse aqui que eu tô fazendo uma pequena gambiarra no meu, mas esse daqui, na verdade, é uma coisa moderna. Não tem isso daqui no violino barroco. O meu jeito de ser minha arte é dividida em 3 categorias, que eu fabrico os instrumentos antigos, você viu da Limara, a viola da gamba, né, que é um instrumento antigo, da Renascença para frente eu fabrico todos. Fabrico o instrumento convencional, que é de orquestra, né, o moderno, o violino moderno e tal, até instrumento bandolim, vamos dizer, eu fabrico poucos instrumentos de corda, mas mais instrumento convencional. Então, quer dizer, primeira fase, instrumento antigo, que eu fabrico. Instrumento convencional e eu crio instrumento também. Som, para mim, na minha opinião, ele tem que ser arredondado, que não fere os ouvidos, e de volume. Tem que ter um volume também, tem que ter muitos harmônicos, sabe? Na verdade, quando o instrumento é bem harmonizado, parece que tem corda de ressonância, né, Celina? Você entendeu o que eu estou te falando? As cordas de ressonância eu ponho nos meus, mas quando ela é bem harmonizada, ele parece que vibra, a madeira vibra toda, através das espessuras. O som bate nas espessuras corretas na parede da madeira. A viola da gamba, por exemplo, tem uma técnica antiga que melhora muito o som, que eu uso também no meu instrumento de ressonância. Geralmente são chapas de madeira cortada no alinhamento certinho, aí você enverga elas à força. Entendeu? Você deixa de molho dentro d'água. Na viola da gamba antiga tinha essa técnica de construção, sabe? Que é em 4 partes, mas geralmente eu faço de todo jeito funciona bem. Mas essa técnica dá uma pressão na madeira, como se eu envergasse na fibra da madeira, sabe? Para talhar. Em vez de eu talhar, eu vou envergando a madeira. Instrumento de ressonância, eu uso isso muito, que tem uma pressão maior, né? Aí ele pode ser feito mais fino, e vibra mais e tem mais poder de... É uma técnica assim antiga, essa é uma técnica antiga, tá? Deixa a madeira de molho, depois deixa ela sob pressão, sabe? A viola da gamba funciona muito bem isso, né? Porque o instrumento precisa de muita leveza, né? Eu comecei estudando piano, porque dentro do piano tinha uma harpa. Porque o primeiro de tudo eu queria tocar harpa na minha vida, né? Mas eu fui estudar piano porque dentro do piano tinha uma harpa. A professora me mostrou, desmontou um piano e falou assim: essa é a harpa que está dentro do piano. Só que em vez de você tocar com o dedo, você toca com a tecla que bate um martelinho lá e toca a harpa. Então, eu fui enganado dessa forma. E daí a minha professora de piano, que é a Heloísa Branco, ela é professora no curso de licenciatura, ela foi uma pessoa que foi muito importante porque ela me ensinou a não tocar piano, mas
tocar uma orquestra dentro do piano, tocar flauta, cantar. E daí, então, ela me fez participar do primeiro festival de música de Londrina, que foi em 1979. E esse festival de música era um festival de música barroca. E eu fui num dos concertos de câmara, e daí entrou uma menina assim, com um instrumento assim, parecia um violoncelo, mas meio esquisito. Daí ela sentou, quando ela fez trum, eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Daí foi paixão à prima vista pela viola da gamba. Que corresponde à voz aguda das mulheres que cantam no coro. Por isso que ela chama soprano. Né? Tem uma viola um pouquinho maior, essa aqui, que com outra afinação é chamada contralto, daí tem uma maior, que é a tenor, e abaixo, que é aquela que eu uso. Mas, né, ela é do tamanho maior. Daí tem a contrabaixo, que é chamada de violone. Então, mas é todo da família das violas da gamba. É uma família de instrumento. E tem uma pequenininha, menor ainda, que é uma gamba sopranino, que eles chamam, né? E tem uma outra viola que é chamada par-dessus, né? Que é o corpo parecendo o corpo de um violino, e ela tem 5 cordas às vezes. E também tem traste amarrado também, de trigo. Né? Mas são instrumentos da mesma família. Mas não é da família do violino, então não tem nada a ver com violino. É gamba, porque toca na perna. O violino vem da família das violas da braccio, que daí tem uma outra construção de estrutura. Não seria possível a vida sem a literatura e sem a música. Como diria Nietzsche, né? A vida sem a música não faz nenhum sentido.